Quem segue a pilha de livros com alguma atenção, talvez saiba que um dos meus autores favoritos, não como uma avaliação do que é um grande autor, do que são os autores mais importantes para a literatura mundial, mas sim quanto uma avaliação muito pessoal, que é um autor que seja importante para mim, pessoalmente, tendo em conta a minha vida e as leituras que fiz. Um dos autores que fazem parte da minha vida é David Lodge. E posso continuar dizendo presente, porque os autores, na verdade, enquanto os escritores, enquanto alguém com quem nós temos uma relação literária, não morrem, na verdade. Mas se eu estivesse a falar dele noutra posição, noutro contexto, talvez tivesse agora de usar o pretérito perfeito, porque ele, ou imperfeito, o pretérito, no fundo, o passado, porque ele morreu nos últimos dias, já depois do final do ano, julgo que foi no dia 1 de janeiro, embora só tenha recebido a notícia depois. E fiquei triste, claro, nós ficamos sempre tristes quando morrem pessoas que conhecemos, e neste caso a sensação que eu tinha é que conhecia bem, porque não só tinha lido os livros, que parecem, talvez de forma ilusória, muito pessoais, mas também a autobiografia que ele publicou em 2 volumes nos últimos anos, mas também muitos ensaios em que ele falava da própria relação com os livros. Por exemplo, lembro-me em particular de um ensaio em que ele conversava sobre a forma como um dos grandes livros dele, de acordo com a sua própria avaliação, author, sobre Henry James, como esse livro acabou por sair exatamente ao mesmo tempo que um outro livro sobre Henry James, de um outro autor, e que isso acabou por, digamos, transtornar a saída desse livro. Esses ensaios eram também muito pessoais, parecia-nos, e portanto a sensação que tenho é de ter uma relação muito pessoal com este autor. E por isso não queria deixar de marcar a sua morte na pilha de livros, recordando 3 livros em particular. Changing Places, que é um livro provavelmente o mais conhecido dele, o início de uma trilogia que se passa numa cidade baseada em Birmingham, mas que nas obras tem o nome de Rummidge. Esta trilogia ficou bastante famosa. Este é o primeiro livro, um livro que conta uma troca entre 2 professores, um americano que vai para o Reino Unido e um professor dos Estados Unidos e um professor britânico que vai para os Estados Unidos, para o estado Euphoric State, que é uma Califórnia disfarçada, um estado inventado ali à volta daquilo que é, de forma imaginativa, São Francisco. E este livro é muito divertido, é muito interessante até pelo contraste entre as duas culturas, e é também um livro que tem uma brincadeira formal. Cada um dos capítulos, sem que seja anunciado, tem um narrador diferente. Num dos capítulos o narrador está na terceira pessoa, noutro capítulo está no passado, noutro está no presente, noutro são recortes de jornal, noutro é um guião de um filme, e essa parte formal também é muito interessante e está ligada precisamente à própria história, porque no fundo são 2 professores de literatura. Os outros livros da trilogia são também muito interessantes. Vou falar do terceiro já a seguir, mas não quero deixar de referir o Small World, que é o segundo. Esse livro fala de teoria literária, fala de viagens, é um livro divertido, um livro cheio de aventuras, é um romance, como o próprio autor indica, um romance, usando a palavra inglesa romance, no sentido mais medieval do termo, de cavaleiros andantes, só que neste caso os cavaleiros andantes são professores universitários que andam pelo mundo em conferências, e muito acontece lá nesse livro. Mas esse não é um dos 3. O outro livro é um livro muito menos falado dele, chamado Out of the Shelter, um livro sobre um inglês que vai para a Alemanha logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, e que vive ali numa zona onde estavam muitos soldados americanos, e é uma experiência e vê-se muito autobiográfica, e foi um livro que eu me lembro de ler e de gostar muito, um livro muito pessoal, mais uma vez, muito pouco conhecido na obra de David Lodge, mas que gostei muito. E por fim o terceiro livro, Nice Work, o terceiro livro da tal trilogia que se passa em Rummidge. Este livro junta as universidades às empresas de forma também bastante divertida. Há uma relação entre um empresário e uma professora universitária, com tudo o que de diferente isso tem, e o livro parte desta tensão entre as duas personagens. E gostei muito deste livro, até porque tem algo que ver com a minha própria vida. Eu venho de uma casa em que tenho um pai que tinha uma loja, uma mãe que era professora primária. Eu não só sou professor, mas também criei já há bastante tempo uma empresa de tradução. Portanto, vivo um pouco dentro destes 2 mundos que muitas vezes não comunicam e são muito diferentes, e eu senti-me muito representado e achei muito interessante
interessante esta obra Nice Work. Também não é das mais conhecidas do David Lodge, apesar de fazer parte dessa trilogia, mas foi também um livro muito importante para mim. E houve outros do autor que gostei muito. Não queria deixar aqui de falar de David Lodge, esse autor que morreu agora e que foi muito importante e continua a ser, porque eu continuo a reler de vez em quando os livros dele. E pronto, o dia de hoje, este episódio foi sobre este autor. Amanhã, logo veremos. Até breve, até amanhã e boa semana.